verdade e amor eu vim neste lugar, tua graça encontrar. Por tua causa livre sou, a minha vida a ti eu dou. Me coloco em tuas mãos, nego minha voz, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Por tudo que fizeste a mim, levanto minhas mãos a ti, és o único a quem adorarei. Eu vou compartilhar o amor, ser tua luz por onde eu for. Eu me prostro aos teus pés e ergo minhas mãos, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu. Declare isso de coração. Eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor, que eu sou teu, eu sou teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Gente, o teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor, e eu sou teu, eu sou teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és eterno Deus, tu és eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és eterno Deus, tu és eterno Deus. Diga a Ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, totalmente entregue à tua presença, para que tu faça aquilo que tu bem quiseres comigo, Senhor. Estou com o meu coração totalmente aberto para ti, Senhor. Sem reservas, sem reservas. Faça isso, cante. Com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és eterno Deus, tu és eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos,
mais uma vez, tudo. Tudo que sou está em tuas mãos de amor, e eu sou teu, eu sou teu. Te adoramos, Senhor. Obrigado Te adoramos. por Senhor, tu ter nos comprado, lavado os nossos pecados, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu tem nos perdoado, Senhor. Porque a tua vida foi entregue, tu mesma, a Deus, Senhor, para que todos nós tivéssemos a oportunidade de sermos salvos, libertos, sermos perdoados, Senhor, e conquistarmos, aliás, ter sido conquistado por Ti, a nossa redenção, a nossa vida eterna, Senhor. Obrigado por Tua presença neste lugar, Senhor. Obrigado por Tua fidelidade, porque Tu ama cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Porque Tu conhece o coração de cada jovem, de cada adolescente. Tu sabe o que esse garoto, essa garota tem passado nos seus dias, a ansiedade que tem tomado o coração de cada um. Mas nessa noite, Senhor, nós estamos aqui porque cremos no Teu poder, Senhor, no Teu agir. Estamos aqui, Senhor, porque Tu estás aqui, Senhor. E a Tua presença, Senhor, além de nos constranger, Senhor, ela nos transforma, nos renova, Senhor. Por isso, Senhor, esteja conosco. Fala conosco nessa noite. Motiva, Senhor, o nosso coração a Te buscar ainda mais, a tomar as decisões corretas, as decisões baseadas nos Teus princípios, Senhor, na Tua lei, naquilo que Tu tem para cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Amém. Tudo bem com vocês? Valeu, hein? Tudo bem com vocês, gente? Amém. Vocês podem sentar, já que está tudo bem. Se faltava alguém olhar para mim e dizer assim, mais ou menos, aí eu ia começar a ficar preocupado. Rapidamente, quero falar algumas coisas com vocês. Um pouquinho Samuel falava sobre o retiro. E começou a passar um filme na minha cabeça. Não de quanto eu fui abençoado nos retiros, porque de fato fui. Mas do quanto muitos jovens foram abençoados nos retiros. Então, a gente viu muitos jovens que estão hoje aqui servindo, que estão hoje aqui inclusive na linha de frente, têm sido tocados, foram tocados em retiros como estes. Seja no tempo da FENAC, seja no tempo que a gente começou a fazer os retiros aqui em Novo Hamburgo. E eu quero dizer uma coisa para ti. Se você tem o desejo no teu coração, e esperamos que tenha, de participar desse retiro, mesmo que tu não tenha condições de fazer o pagamento, eu quero te incentivar que tu vá lá e faça a tua inscrição, porque Deus vai te abençoar. Amém? Nós já tivemos vários testemunhos. E eu lembro que coordenei por vários tempos os retiros que fizemos aqui em Novo Hamburgo. E sempre houve a necessidade de investimentos que nós não tínhamos, que nós iniciávamos sempre devendo os retiros. E sempre, em nenhum retiro, ficou faltando R$1. Sempre, sempre, sempre. Deus abençoou quem não podia ir. Sempre Deus supriu o investimento que nós precisávamos ter feito. Então, você jovem, você adolescente, se você tem esse desejo no teu coração, primeiro que você tem que quebrar muitas vezes o orgulho. A gente viu muitos jovens não participando de retiros porque eu não tinha condições, mas eu também tinha orgulho e vergonha talvez de ir lá e dizer, eu não tenho como pagar. Quebre isso na tua vida e faça a tua inscrição pela fé. Combinado? E se você, jovem que tem o seu trabalho e tem sido abençoado, que Deus toque o teu coração para que tu possa abençoar um outro jovem. Deus está falando isso para alguém, eu não sei com quem, mas
com quem Deus falou isso, saiba que é Deus tocando a tua vida para que você possa ofertar para outro jovem, 1, 2, 3, 4 jovens. E Deus vai te dar condições para isso. Amém? Trago aqui o abraço do Dionísio, falei com ele há pouco, antes de vir para cá. Ele está num casamento de 2 jovens que se conheceram aqui dentro. Amém? Quem está se conhecendo aí? Não vou falar. Não faça isso em secreto. Em primeiro lugar, coloque isso diante de Deus, amém? Mas enfim, 2 jovens que estão casando hoje, pelo que eu vi nas redes sociais, casaram hoje pela manhã, né? E Deus está abençoando mais um casamento, mais um lar que se inicia, né? Que Deus possa ser o centro deste casamento. Abra a tua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Eu quero ler algo bem rapidinho com vocês. Obrigado. Vou precisar outro, tá? Depois. Efésios capítulo 4, versículo 1 em diante. Por isso eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim que ele desceu, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Deste modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E para concluir, assim, cada parte funcionando bem e o corpo todo cresce, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Por que tudo isso? Nós lemos. Porque aqui existe uma mensagem muito clara para cada um de nós. Eu não sei quanto tempo tu tem de fé. Eu não sei há quanto tempo tu já entregou a tua vida para Jesus, ou talvez tu não entregou a tua vida para Jesus ainda. Talvez tu não tenha ainda tido uma conversão genuína, um quebrantamento, o batismo no Espírito Santo. Mas uma coisa eu posso te garantir e afirmar para ti, não eu, mas a palavra que estamos falando aqui, que Deus tem um chamado para cada um de vocês. Amém? Por isso eu que estou preso, porque sirvo ao Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Todos vocês, todos nós, inclusive eu, nós fomos chamados pelo Senhor. E quando a palavra está dizendo aqui, cada um viva de acordo com a maneira com que Deus quis, significa que nós temos escolhas a serem feitas. Nós temos decisões a tomar no nosso dia a dia. E se temos como base a palavra de Deus, faremos a vontade de Deus e nós acertaremos.
Como é ruim quando a gente toma uma decisão errada. As consequências vêm. Mas nessa noite nós estamos aqui e vamos compartilhar daqui a pouquinho um testemunho muito lindo de alguém que assumiu esse chamado que está aqui, recebeu um dom de Deus e viajou o mundo inteiro para levar o Evangelho, para pregar o Evangelho, para que pessoas fossem alcançadas através da palavra de Deus. E pessoas foram alcançadas. Existia um preço a ser pago, mas também existiam decisões a serem tomadas. E decisões acertadas porque estavam baseadas na palavra de Deus. Amém? Então, eu quero chamar aqui a Poliana, está ali ela. Enquanto a Poliana vem vindo, também quero chamar mais 3 pessoas. A Fernanda, a Miriam e a Juliana. Onde estão? Está aqui a Fernanda. Cadê as tuas amigas, Fernanda? Está lá. Seja muito bem-vinda, Poli. Deus será contigo. Essas 3 moças que estão subindo aqui, semana que vem, estarão indo para a África do Sul. É isso? Fazer missões. Cumprir um chamado de Deus. Confesso que eu também tenho um chamado de fazer missões. Talvez em Miami ou Paris. Não, estou brincando. Só que é barbada, né, Thiago? Estou brincando. Existe, né? Dá para fazer missão aqui na nossa cidade também, tá, gente? Então, mas que chamamos vocês aqui para abençoar a vida de vocês. E quero pedir para que uma missionária faça isso pela vida de vocês e abençoe vocês. Para que vocês passem esses 30 dias na presença de Deus, recebendo mais de Deus. Amém? Amém. Pessoal, o que essas meninas estão fazendo é algo tão precioso. É algo tão rico. É algo tão maravilhoso. E eu quero que... eu já fiz isso em mais de 40 nações. E para mim é um prazer enorme, um privilégio orar para... É a sua primeira vez? A primeira e segunda vez, dando os passos iniciais nessa trajetória de servir a Deus em todo lugar que Ele chamar. Às vezes, esse lugar vai ser do outro lado do mundo. Às vezes, vai ser do outro lado da rua. Mas o importante é nós irmos. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu te apresento essas 3 meninas, Pai. Te apresento sabendo que tu já a conheces, Senhor. Porque tu as formaste no ventre das mães delas, Senhor. Tu sopraste vida espiritual no ser delas, no momento que elas te chamaram Senhor e Salvador, Senhor. E tu tens preparado cada uma delas, Senhor, as equipando com ferramentas específicas para o que tu já preparou para cada uma delas, Pai. Senhor, eu peço que tu venha acalmar corações, que tu venha inspirar espíritos, Senhor, que tu venha tranquilizar elas, para que elas saibam, Senhor, que tu já foste antes delas, Pai. Que tudo que está programado, tu já foste à frente delas e que elas têm nas mãos delas, Senhor, o que é necessário, porque tu os puseste lá, Senhor. E eu peço, Senhor, que elas venham crescer em intimidade contigo, Senhor, a te buscar, a depender de ti, ó Pai. A dar a elas um espírito de humildade, Senhor, para servir de uma forma como a qual tu serviu, Senhor. Pondo os outros, os demais, à frente delas, Senhor. Ensina elas, ó Senhor, a andar em união uma com as outras e com os demais ao redor delas, Pai. Dá a elas intimidade com teu Espírito Santo para ouvir esta pessoa que eu tenho uma palavra, fala, não tem medo, ou que seja, é esta pessoa que eu quero que tu dê a tua chinela, porque eu quero que ela saiba que eu não esqueci dela, e apesar da situação, eu te usei para ser a resposta na vida dessa necessidade, ó Pai. Dá intimidade a essas meninas para que elas possam ouvir de ti, Senhor, e fazer a diferença naquele lugar que tu preparou. E naquele lugar que tu preparou elas para serem luz, para serem sal e para fazerem a diferença para o bem dela, mas especialmente, ó Pai, para a glória do teu nome e para a expansão do teu reino. E eu oro tudo isso, Jesus, no teu maravilhoso nome. Amém.
Aleluia. Deus te abençoe, amadas. Estou muito orgulhosa e feliz por vocês. All right. Aquele nosso segredo foi? Ok. Deus contigo. All right, pessoal. Boa noite. Vamos ter um encontro bem casual, pode ser? Vou me fazer em casa, pode ser? Não estou ouvindo. Oh, por favor, eu gosto de interação, sabe? Eu sou assim do povão. Então, por favor, interajam comigo, tá bom? Olha só, eu sou uma pessoa muito privilegiada. Eu sou uma pessoa privilegiada porque, primeiro de tudo, o Senhor não me esqueceu. O Senhor não me esqueceu, e o Senhor me buscou, e o Senhor me preparou, e o Senhor me mandou, e o Senhor me deu a coragem de ir. E até agora, este ir se equaliza mais ou menos 43, 44. Depois dos 40 eu parei de contar, sabe? Porque aí já começa a ser demais, né? Mas mais de 40 países tendo o privilégio de pregar a palavra de Deus, de demonstrar o amor de Deus em ação, em ser uma luz, em ser o sal, não pelas minhas próprias forças, não pelas minhas próprias habilidades, pelo simples fato de eu ter dito, Senhor, eu vou. Porque eu acho que muitas vezes a gente pensa, né, que nós temos que sermos perfeitos, que nós temos que sabermos tudo, que nós temos que termos uma trajetória assim maravilhosa para Deus nos usar. Deus lhe usa onde quer que você esteja, em qualquer situação você se encontre, desde que você diga, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Ele tem uma capacidade incrível de nos inspirar a dizermos aquilo que é necessário ser dito. Isso é algo que vem através do Espírito Santo. Então não tema se você não sabe tudo sobre a Bíblia ainda. Diga, Senhor, eu quero ser usada. Usa o pouco que eu sei. Se você souber um verso, Deus vai usar aquele verso para lhe usar quando você estiver disponível. Porém, não se acomode com o verso. Tá? Porque quanto mais você conhece essa palavra, mais sai de você, mais vida é transbordada através de você, e mais vidas você toca. É algo maravilhoso. Então hoje eu vou mostrar umas fotos, uns slides, e vou contar algumas histórias dessa minha jornada em caminhar com Deus. Eu acho que vai ser bacana para as meninas verem também algumas coisas. Mas no final das contas, eu quero voltar para a palavra de Deus como uma âncora, que é a razão, que é o que me impulsionou a ir. Tá bem? E eu quero que vocês mantenham 3 coisas em mente durante o que eu vou compartilhar com vocês hoje. Se vocês tiverem canetas, anotem, tá? Porque sabe uma coisa? Neurofisiologicamente falando, eu gosto muito de estudar, sabe? Eu gosto muito de ler. Sabe que os leitores se tornam líderes? Estou encorajando vocês a se tornarem leitores, sabe? É maravilhoso. Quando você lê, você aprende. Quando você aprende, você amadurece. Quando você amadurece, você impacta. Então, aprendam a ler. Mas, de qualquer forma, neurofisiologicamente falando, quando nós escrevemos, nós estamos usando áreas diferentes do nosso córtex cerebral. Então, você aprende 2 vezes. Você aprende a ouvir e você aprende a escrever. Isso não acontece quando nós teclamos. Porque a tecla, o cérebro não sabe se é a tecla N, ou a tecla A, ou a tecla C, tudo é tecla. Mas se você escreve com a mão, até para as pessoas que fazem universidade, colégio, tudo isso, excelente dica, tá? Ok. 3 palavras que eu quero que vocês mantenham em suas mentes. Fé, escolhas, intimidade. Fé, escolhas, intimidade. É nessa plataforma
que a minha jornada se construiu. Na plataforma de fé, de escolhas e de intimidade com Deus. Temos o PowerPoint aí? Ok, alright. Então, ali, lá no Nordeste, no interior do Rio Grande do Norte, foi onde eu nasci. Eu nasci numa cidade chamada João Câmara, não tinha água, não tinha eletricidade, não tinha supermercado. A gente ia para a feira uma vez por semana. As coisas eram mantidas com muito sal, para não apodrecer. A carne era assim, sabe? E daí, quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, a eletricidade veio para a cidade. E o prefeito da cidade pôs uma televisão ali na pracinha, sabe? E daí, eu fui ver essa coisa chamada televisão. E eu fiquei de boca aberta com o que eu vi. Um programa sobre as escolas nos Estados Unidos. Eu falei, uau, eu quero ir para a escola ali. Que povo bonito, parecia esse rapaz aqui, que menino bonito, né? Eles, olha só, esses 4 aqui são demais. Mas um povo bonito, sabe? Um povo assim, que você via que era, uau, que bacana. Eu queria ser igual aquilo ali, igual parece para vocês, sabe? Olha só que coisa linda dali. Então, eu falei, eu vou estudar nos Estados Unidos. Fui para casa, mãe, eu vou para a escola nos Estados Unidos. Aí minha mãe falou assim, tira isso da cabeça, nunca vai acontecer. Alguém já disse isso para vocês? Tira isso da cabeça, nunca vai acontecer. Não se desanime. Se foi uma semente que Deus pôs em seu coração, não se desanime. Vá atrás. Ok. 20 anos não, uns 10 anos passaram, 15, 13 anos passaram por aí. E chegou o momento que eu já era adolescente, estava na época de fazer vestibular, e eu falei, e agora? Eu quero ir para os Estados Unidos ainda. Ao invés de fazer vestibular, trabalhei bem duro. Eu passei 2 anos trabalhando como guia de turismo. Às vezes eu vou errar algumas coisas, tá? Me perdoe, não é porque eu não sou inteligente, é porque eu falo várias línguas e ainda está tudo enrolado aqui. Então, trabalhei por 2 anos como guia de turismo e juntei dinheiro. Além de juntar dinheiro, eu seguia as pessoas, sabe? Quem era assim, alto, de olhos azuis, loiros, esse pessoal que é bem assim, sabe? Com aquelas mochilonas bem grandes, eu seguia, eu ia atrás deles. Por que eu estava fazendo aquilo? Porque apesar de não ter condições financeiras, Deus, na sua misericórdia e na sua bondade, estava me dando estratégias como me preparar. O que o pastor falou sobre você quer ir para o coisa de adolescentes, o retiro de adolescentes, mas você acha que você não pode? Peça a Deus por estratégias para ali. Oh, thank you. Vamos ver se funciona ainda. Eu sou meio italiana, está funcionando? Estão me ouvindo? All right, this is wonderful. Se preparam para falar a noite toda agora, hein? Então, this is so special. I feel like the big deal. Mas então, fale com Deus. Deus vai lhe dar estratégias em como se preparar. Então, a minha estratégia que Deus deu naquela época foi de seguir essas pessoas altas, loiras, de olhos verdes, olhos azuis, porque na minha mente eram gringos. Aí eu ficava assim, olha, ouvindo eles, seguindo eles e prestando atenção para cada palavra. Não entendia nada, mas eu estava me expondo. Aí uma vez eu segui tanto essa moça, por 3 dias, aí ela falou assim, você está me seguindo, por que você está me seguindo? Foi uma emoção enorme. Falei assim, você fala e eu ouço. Assim eu aprendo. Uma longa história curta, essa menina se tornou minha colega. 2 anos depois, quando eu tinha economizado, eu passei os melhores anos da minha adolescente trabalhando.
não gastava com nada, mas eu estava com a intenção, com a visão de ter uma vida diferente. Era isso que eu queria, sabe? Essa coisa de ir para os Estados Unidos era em busca de uma vida diferente. De uma vida nova. E daí, eu liguei para essa menina 2 anos depois, e ela falou assim, eu falei assim, você pode me receber na sua casa? Eu agora posso ir para aí, já economizei. Ela falou, pode, tudo bem, não tem problema. Ok, aí lá vou eu. Fui para Miami, aí cheguei em Miami, pastor, você não precisa de inglês em Miami, tá? Nem se preocupe. Cheguei em Miami, agora estou nos Estados Unidos. Ei, você sabe onde é isso? O que é, onde é aquilo? Eu falei, português? O que é isso? Português? Eu não estou na América? Só falo português, creole e espanhol, lá em Miami. Mas tudo bem. Fui para Dallas, onde a menina morava. E daí em Dallas, eu tive o meu primeiro choque cultural. O meu primeiro choque cultural foi que quando ela disse, você pode ficar comigo, ela quis dizer 1 semana. Quando eu perguntei se eu podia ficar com ela, eu tinha intencionado 6 meses. Culturas diferentes. Para nós brasileiros, você vai para a casa de alguém, você fica lá a vida toda praticamente. Não é mesmo? O americano, o europeu, 1 semana no máximo. Aí depois de 1 semana, eu não tinha mais onde ir. Aí olha, nos Estados Unidos, não falava nada da língua, com $500 no meu bolso, sem conhecer absolutamente ninguém. E agora? E daí eu lembrei que quando eu era criancinha, lá naquela cidade do interior, sem água, sem eletricidade, um rapazinho, um jovenzinho, fez um intercâmbio para os Estados Unidos. Eu liguei para minha mãe aqui no Brasil, falei, hey mãe, você lembra daquele menino? Ele ainda está nos Estados Unidos? Eu acho que está. Você consegue o telefone dele? Consigo. Não disse para ela que eu não tinha onde morar, onde eu tinha onde ficar, que eu não estava nessa situação, né? A gente não conta os detalhes às vezes. Aí, ok. Aí eu, oi, tudo bem? Eu sou a Poliana. A minha mãe era sua professora lá em João Câmara. Você pode me ajudar? Silêncio. No outro lado da linha. Desculpa, o que é que você quis dizer? Pois é, a minha mãe foi sua professora lá no interior do Rio Grande do Norte, 20 anos atrás. Eu estou aqui agora, não tenho para onde ir. Você pode me ajudar? Aí sabe aquele peso assim? Tá bem. Pegue um ônibus e venha para Peoria. Eu falei, Peoria? Onde é Peoria? Em Illinois. Tá bom. Peguei um ônibus, comprei um jarro de leite, que lá um jarro de leite são 3 litros de leite, mais ou menos. Foi tudo que eu tomei. Tudo que eu comi em 3 dias dentro daquele ônibus. É uma história muito maravilhosa, sabe? Só que eu tenho que cortar vários detalhes. E daí, no meio do caminho, eu fui parada, aqueles cachorrões, fazendo como é que chama? Como é que chama? Revistando lá os carros. Aí eu pensei, me pegaram. Isso aqui é os Estados Unidos, eles sabem tudo, sabem até o que eu penso. Descobriram que eu não vim passar 1 semana em Orlando. E agora? Mas os cachorros estavam atrás de droga, sabe? Eu nunca usei droga, então tudo bem. Mas de uma longa história. Cheguei em Peoria, esse rapaz conseguiu um lugar para eu morar. E tem muitos detalhes nessa história que não me cabe dizer aqui no momento por causa de tempo. E eu acabei aprendendo a língua. Eu acabei entrando na faculdade. Eu acabei por 2 anos seguidos sendo a melhor estudante da universidade onde eu estava. Consegui notas A+ em todas as matérias que eu fiz por 2 anos seguidos. Lembre-se que eu cheguei lá sem falar uma palavra da língua. E lembre-se que eu saí lá do interior do Rio Grande do Norte, de uma casa quebrada, com um pai alcoólatra, com uma mãe trabalhando 3, 4 empregos para nos manter. Não interessa de onde você vem, das circunstâncias que rodeiam você, quando você tem uma visão de buscar uma vida melhor, e você age em direção a esta visão por fé, o céu é o limite.
Porque mesmo naquela época eu não conhecia o Senhor como meu Salvador ainda. Mas eu queria algo diferente para mim. E nesse buscar de algo diferente, na misericórdia dele, ele se revelou para mim. A minha professora de inglês, havia momentos que essa mulher, eu não tinha dinheiro para pagar. Eu fui aquela escolinha típica de imigrantes, né? Pessoas do mundo todo, o basicão mesmo. Depois de uma semana eu falei, nossa, eu não vou aprender rápido o suficiente para passar no TOEFL. TOEFL é um exame que todo mundo tem que passar, todo universitário tem que passar para poder atender, para poder frequentar a universidade. Eu tinha 5 meses e meio naquela época para poder passar no TOEFL, né? E daí eu falei, não vou passar. Aí conversei com a moça brasileira que estava naquela turminha e eu falei, não vou aprender, só tenho 5 meses e meio, e agora? Eu conheço uma professora particular, ela vai te ajudar, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma pessoa particular. O que é que eu faço? Era uma pessoa muito boa. Ok, aí eu fui, me introduzi a ela, falei, olha, eu tenho esse sonho de ter uma vida diferente, eu estou fazendo o que eu posso, eu estudo muito, mas não estou conseguindo aprender rápido o suficiente. Você me ajuda? Eu limpo a sua casa, eu lavo o seu carro, eu cuido das suas filhas, eu faço qualquer coisa. Aí essa mulher, que Deus tinha preparado já, falou assim, eu te ensino, não tem problema. Ela nunca me pediu para eu fazer nada para ela, nem cobrou um centavo. E durante esses 5 meses que ela me ensinou inglês, ela plantou sementes de fé na minha vida. Porém, sem nunca falar o evangelho de forma explícita, como nós pensamos que é para ser. Mas ela demonstrou o evangelho através das ações dela. Ela usou o que ela tinha em mãos, a capacidade de ensinar, para me abençoar. Ela usou a compaixão que ela tinha para ser amável comigo. No dia que eu fui fazer o exame do TOEFL, ela veio com as 2 filhinhas dela, com um balão assim, good luck, e um ramo de flores. Aquilo me tocou tanto porque eu me sentia amada, e eu não conseguia entender por que uma pessoa estranha me amava daquela forma. Por que essa pessoa me ama tanto, cuidou tanto de mim e tem sido tão boa para mim? Quando vocês são amáveis, quando vocês se prestam a usar o que está em suas mãos, seja o que for, seja a capacidade de orar com alguém, seja a capacidade de ajudar com o dever de casa de alguém, seja a capacidade de ter empatia com alguém num momento difícil, Deus usa isso. Então, eu pensei, tem alguma coisa diferente nessa mulher que eu não posso identificar no momento, o que será? Ok, tive que voltar para o Brasil, por causa do visto. Ela me ligou um mês após, dizendo, Poli, você passou no TOEFL, olha aí, sem falar nada da língua, 5 meses e meio estudando de verdade, passei nesse exame que é super difícil, e eu estava assim, ó, por 5 segundos, porque depois eu me dei conta que tinha me levado 2 anos para economizar R$1.700, no qual eu tinha gastado R$1.300 de passagem. E como estudante internacional, eu pago 5 vezes mais do que um aluno americano. E agora? Aí foi quando Deus entrou em cena. Eu não conhecia Jesus Cristo como meu Senhor, meu Salvador. Mas eu creia, mas eu acreditava que Deus que Deus existia. E na minha ignorância de como fazer as coisas certas, eu me ajoelhei no meu quarto e falei, Deus, se tu estás aí, me ajuda e eu farei qualquer coisa por ti. Deus estava lá. E Ele me ajudou. Eu fui dormir chorando, porém, quando eu acordei naquela manhã,
A primeira coisa que veio na cabeça foi de quanto eu tinha gasto em um par de tênis que eu tinha comprado para minha irmã aqui. Bem mais barato. Eu falei, é assim que eu vou fazer dinheiro para voltar. Aí liguei para os amigos, para a família toda, falei, você me empresta um dinheirinho só até o final do mês? Todo mundo me emprestou um dinheirinho, botei no banco, no final do mês o banco me deu um cartão de crédito, eu devolvi dinheiro para todo mundo, e daí comprei uma passagem de novo para Miami. Aí essa garota foi às compras, sabe? Comprei tudo que eu vi na frente, perfume, tênis, blue jeans, make-up, negócio de maquiagem, os telefones, aqueles telefones na Motorola que pareciam um tijolo. Ganhei muito dinheiro com aqueles telefones, viu? Foi ótimo. Então eu fiz isso para lá e para cá, durante 9 meses. Durante 9 meses eu ganhei $10.000. E naquele momento eu tive que tomar uma decisão muito importante. $10.000 para uma pessoa de 18 anos, em 1993, era dinheiro pra caramba. Aí eu tive que me perguntar, esta vida diferente que eu quero, é só dinheiro ou é algo mais? Eu queria algo mais. Eu falei, vou embora e vou para a faculdade. Fui para a faculdade e aí eu tinha um namoradinho, sabe? Essa história nem se preocupe, viu? Tem um ponto. Tinha um namoradinho. E este namoradinho falou assim, eu vou com você, posso? Eu falei, pode, vamos. E daí fomos juntos. E uma história longa, no final das contas, eu tive um encontro com o Senhor. Eu dei a minha vida a Jesus Cristo. E esse namoradinho não quis nada a ver com Deus. Naquele ponto, nós já estávamos namorando por 8 anos. E aí eu tinha essa decisão, então tem crianças aqui, bem crianças, tá bem. Eu tomei uma decisão que foi em dois passos. Porque quando eu dei a minha vida a Deus, Ele me deu uma coisa muito maravilhosa que foi amor à palavra dEle. E essa fome de conhecer a palavra dEle, de estar na presença dEle, é uma coisa incrível. É tão maravilhoso porque nos transforma, sabe? Aí quanto mais eu me expunha à palavra de Deus, mais parecida com Deus eu me tornava. E mais querendo fazer a vontade de Deus, eu me tornava. Aí as atividades que eu fazia parte do meu relacionamento, começaram a incomodar o meu espírito. E eu sentei com ele uma tarde e falei assim, olha, isso não pode acontecer mais. Porque eu não consigo te explicar o porquê, mas eu sei que agrava o coração de Deus, eu não quero fazer isso. Eu te amo, mas isto não pode acontecer. Ele falou assim, ok, eu desconcordo com você, porém, porque eu amo você, eu nunca vou lhe tocar de uma forma que você não quer ser tocada. Incrível, não é? Para uma pessoa que não é crente, isso me fez amá-lo cada vez mais. Mas a minha escolha de andar pelo caminho estreito que Deus nos direciona era inabalável. Porque esta palavra fazia parte de mim agora. 1 ano passou-se, eu orando por ele, querendo que ele viesse para o Senhor, aquela angústia de agora estar namorando um rapaz que não pertencia ao Senhor, e nós estávamos juntos, mas eu indo para cá, ele indo para lá. Sabe essa situação? Alguém se identifica ou sou só eu? Ok, a gente vai se manter segredo, tá? 1 ano mais se passou. Aí eu falei assim, ok, Senhor, este relacionamento não está me levando aonde o Senhor tem intenções para mim. E eu fiz a coisa mais difícil para mim naquela época. 10 anos depois de namorar esse menino, eu falei, olha, eu te amo, mas eu amo a Deus mais do que você. Eu tenho orado por você fazem 2 anos,
você escolhe a não se entregar a Ele, a não andar com o Senhor, a minha vida agora não mais me pertence, pertence a Cristo. E terminei esse namoro com Ele. E foi aí que o Senhor pôs esta chama em mim para as nações. E eu fui na minha primeira missão para Costa Rica. E foi uma coisa incrível, sabe? Porque eu falava espanhol também, eu aprendi espanhol na universidade. O Senhor me usou assim de uma forma tão maravilhosa. Eu era uma bebê cristã. Mas não interessava se eu era bebê cristão, o Espírito Santo fazia parte de quem eu era. E quando eu via alguém, por isso que eu orei para as meninas, Deus falava assim, é essa pessoa que eu quero que você vá. Eu não sei orar, Senhor, vá. Aí você vai, as palavras saem porque é Cristo em você. Você está se dispondo a ir e Ele faz. Uma bebê cristã. Ok, aí o que aconteceu? Vamos lá. Vou passar. Tem como passar aí, amado? Ok. Antes de eu chegar na África, eu fiz a universidade, me tornei biomédica, fiz pós-graduação em letras, eu tinha essa vidona maravilhosa que eu queria quando eu saí do Brasil. Tive uma promoção em 2011, comprei minha primeira casa, minha única casa, minha casa, que foi a primeira vez que eu comprei uma casa. E daí o Senhor falou assim, Polly, agora eu quero que você vá para a África. Senhor, agora? Agora. Da mesma forma que eu escolhi a dizer não para aquele namoradinho, eu escolhi dizer sim ao chamado de Deus. E não somente isso, quando eu saí do meu emprego, para sair dos Estados Unidos e ir para a África, eu deixei o processo do Green Card. Alguém sabe o que é o Green Card aqui? Ninguém sabe o que é o Green Card? Ok, o cara lá sabe, valeu. É um passo antes da cidadania americana, o que todo estrangeiro sonha ter nos Estados Unidos. Depois de 11 anos lá, 17 anos lá, lutando para ter esse Green Card, essa cidadania, o Senhor vá para a África. Ai, Senhor, tem certeza? Yes. Outro momento de decisão definidora na minha vida. Mas porque Cristo em mim é maior do que todas as coisas, eu fui para a África. E lá na África, eu morei neste hospital, neste navio aí por quase 2 anos. Este é um navio hospital, onde 450 pessoas de todo o mundo, de todas as nações, servem como missionários em funções diferentes. E tratam as pessoas com condições assim. Eu sou biomédica, então eu trabalhava no laboratório, fazendo transfusões de sangue. Essas são as filas dos pacientes que vinham nos ver. Nós fazíamos esse screen. O que é screen? Quando você escolhe as pessoas, triagem. Fazíamos a triagem no campo de futebol, porque eram milhares de pessoas. De 8 a 12 mil pessoas por vez. Nós escolhíamos mais ou menos 3 a 5 mil pessoas para tratarmos. E aqui eram de alguns dos nossos pacientes. Pessoas que se nós não cuidássemos em questão de semanas, em questão de meses, alguns em questão de dias, morreriam. Amados, essas imagens são chocantes. Mas essas imagens são para lhe dar uma ideia das pessoas que precisam do seu toque. Das pessoas que se dispõem a ir. Das pessoas que dizem, Senhor, eu não sou capacitado, eu não sei de todas as coisas, mas eis-me aqui, usa-me. Essas pessoas, se nós não tivermos uma perspectiva de fé, de sabermos que Deus é fiel, nós acabamos perdendo a fé quando nós nos deparamos com situações assim. Porque você se pergunta, por que Deus? Por que você permite essa dor toda? Vai haver momentos, meninas, que vocês vão ver coisas que são tão aquebrantadas no seu coração que você, Senhor, por que tu permite? Aí o Senhor fala assim, você está aqui para ser parte da solução.
Porque Deus poderia fixar todas as coisas assim, ó. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá a oportunidade de sermos respostas dessas pessoas. Eu saí lá do interior do Rio Grande do Norte, de uma família estressada, de um pai alcoólatra, de uma mãe que morria de trabalhar, e às vezes a gente só podia comer uma vez por dia. Mas o Senhor me viu, o Senhor me ajudou, o Senhor me equipou e o Senhor me usou. Isto não é uma exclusividade minha, queridos. Isto é possível para vocês também. Independente de onde você saiu das suas circunstâncias hoje. Quando você diz, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Ele lhe usa. Porém, durante esse tempo que eu estava ajudando as pessoas fisicamente, Deus pôs assim essa queimação no meu coração, porque muitos desses pacientes, eles eram curados fisicamente, mas eles saíam do hospital, do navio, sem conhecer Jesus. Eu falei, não, isso não pode acontecer, porque você é curado fisicamente, você daqui a 50 anos, 80 anos vai morrer. E aí? Aí Deus pôs esse chamado novo em mim, porque chamados, eles são renovados e eles são mudados de acordo com as estações das nossas vidas. O meu primeiro chamado foi para usar a minha capacidade em medicina para fazer a diferença fisicamente falando. O Senhor estava me fortalecendo para ter a coragem de ir, de uma forma que era fácil, que eu sabia o que fazer, eu sei trabalhar no setor de medicina. Mas daí eu vi essas pessoas saindo fisicamente curadas, mas espiritualmente mortas e indo para o inferno de qualquer forma. Mas eu já tinha dado passos que me trouxe mais próximo de Deus. E eu sabia que se eu me dispusesse, Ele me ensinaria e Ele me capacitaria. Aí, ok, Senhor, eu quero agora pregar a palavra. Eu quero ensinar o Evangelho. Eu quero ver as pessoas salvas espiritualmente. Me capacita. Aí eu saí do hospital e fui fiz um curso de discipulado na França. E de lá eu fui para a Índia e o Nepal para fazer evangelismo e discipulado. E foi uma jornada muito impressionante para mim. Subi o Everest, 5.380 metros dos 8.800. Foi pedreira, mas eu consegui, hein? Alguns rides muito interessantes. E aqui é um momento muito interessante também, porque aqui é em Dharamsala. Alguém sabe onde é que fica Dharamsala? Dharamsala fica na borda da Índia e Paquistão. É o epicenter do budismo. É onde o templo do Dalai Lama está localizado. E o Dalai Lama soube que o nosso grupo estava em Dharamsala e mandou nos seguir. O nosso líder local falou assim, olha, não fala de Jesus abertamente, porque o Dalai Lama está seguindo vocês, mandou seguir vocês. Eita, e agora? Ok, o que é que nós não podemos fazer evangelismo, não podemos falar de Deus abertamente, e aí? Vamos fazer o que nós temos em mãos. Porque Deus, Ele é tão criativo, sabe? A gente tem mais de uma carta na mão. Ok, não podemos fazer evangelismo, vamos fazer isso. Aí fomos para os templos budistas ensinar monges inglês. O que você tiver em mãos, Deus usa. Em um momento da minha vida, foi o espanhol. Em outro momento da minha vida, foi a minha capacidade de exercer medicina. E neste momento da minha vida, foi o inglês. Deus usa o que Ele já pôs em suas mãos. Diga, Senhor, eis-me aqui, usa-me. E Ele mostrará que ferramentas Ele já lhe deu, que podem ser usadas naquele momento específico. Então, ensinei inglês a monges budistas. E foi tão interessante, porque esse rapazinho aqui, esse aqui na esquina, aqui embaixo, ele fazia parte de um grupo de mais ou menos 200 pessoas, que tinha quebrados em subgrupos.
e tinham quebrado em subgrupos e nós estávamos ensinando eles, tá? Era o dia de Natal de 2014. Vocês estão dormindo? Não vão dormir em mim, hein? Pelo amor de Deus, por favor. Então, aí o que aconteceu? Esse grupinho que eu estava ensinando a eles me perguntou, era um Q&A. Q&A são perguntas e respostas, sabe? Falou assim: o que é que você acredita no oeste, lá no oeste, eles são do leste, nós somos do oeste, né? Acredita que é o Natal? Em outras palavras, o que é o Natal para vocês? Eu falei, olha aí a minha porta. Eu não podia pregar o evangelho, eu não podia falar de Deus abertamente, mas eu fui feita uma pergunta. E eu podia responder, né? Eu falei, olha, o Natal para mim, especificamente, é o nascimento de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Que Ele veio à Terra, apesar de ser santo, para vivenciar, para experimentar o que eu e você passamos, sofrendo, para que Ele possa identificar e superar as nossas dificuldades e nos mostrar como. Ele veio para morrer na cruz, para pagar pelos nossos pecados, vencer a morte e nos dar a habilidade de sermos reconciliados com o Pai dele, que é o Deus, o único Deus, que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1. E se você convidar Jesus Cristo no seu coração, na sua vida, Ele lhe salva, Ele lhe transforma e Ele lhe ajuda em todas as coisas. Tá bem, ok. Aí no final do encontro, esse grupo de 200 monges foram instruídos a escolherem um líder daqueles subgrupinhos para compartilharem e praticarem o inglês deles com um grupão grande. Esse rapazinho, bem tímido ele fez assim, tá bom, eu falo. Aí o rapaz lá, o que é que você aprendeu hoje na sua aula de inglês? Eu aprendi que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio na terra para identificar com nossos sofrimentos, pagar pelos nossos pecados, e se você convidar Ele no seu coração, Ele lhe salva e Ele lhe ajuda por toda a sua vida. Amém! Por favor, uma salva de palmas para Deus. Deus usa todas as coisas. Quando nós nos dispomos a fazer o que está nas nossas mãos de forma simples, mas em obediência. Mas com obediência, Ele usa todas as coisas. Ele não precisou da minha boca. Ele usou a boca de um deles. E aquelas palavras saídas de um deles significou muito mais do que se eu tivesse dito eu mesma. Deus é maravilhoso, pessoal. Então, ok, what else? Outras oportunidades aqui. Esse senhorzinho, ele tem um espírito de temor incrível. Nós oramos por esse homem por 11 horas seguidas. Finalmente, o espírito saiu dele e ele se entregou a Jesus Cristo. E esta imagem você não acreditaria se visse ele durante essas 11 horas que nós estávamos orando por ele. Era uma outra pessoa. Neste mesmo dia, um menino de 8 anos enxergou pela primeira vez. Nós tínhamos batalhado por 11 horas, orando para esse senhorzinho, estávamos saindo, e essa mãe trouxe esse menininho de 11 anos, que nunca tinha enxergado na vida. Por favor, ore por meu filho. Nós, exaustos, porque orar por 11 horas seguidas, meus amados, por mais amor que você tenha a Deus, é exaustante. Estamos exaustos. E a emoção de lidar com a pessoa sobre a influência espírita, difícil, viu? Mas oramos. Esse menino que nasceu cego, depois de 8 anos, enxergou pela primeira vez. Aleluia, não é mesmo?
Não foi porque nós estávamos fervorosos, que nós temos poder, mas foi porque nós obedecemos e chamamos no nome de Jesus Cristo. E Ele pode todas as coisas. 2 dias depois, as aldeias ao redor daquelas montanhas ouviram sobre esse menino, sobre esse homem, e vieram para o filme de Jesus. Naquela noite, mais de 300 pessoas deram a vida deles a Jesus Cristo. Incrível, incrível, incrível. Aqui eu mostro isso para dizer que não importa a sua qualificação. Você tem que se dispor a usar o que você pode fazer em qualquer momento. Porque eu sou médica, eu não quer dizer que eu não lave louça, não quer dizer que eu não arrecade comida. O nosso servir a Deus vem porque nós amamos a Deus e queremos ser úteis no propósito de Deus. Há momentos que vocês vão precisar limpar o chão. Limpem o chão com o mesmo orgulho, com a mesma felicidade que vocês fazem operação. E aí, existem momentos de sacrifício pra caramba, sabe quando você é missionária? É difícil, mas Deus compensa tudo. Quando eu era criança, eu queria conhecer o mundo. Enquanto eu tinha dinheiro lá nos Estados Unidos, eu só fui em 2 países. Tinha dinheiro, tinha meu emprego, tinha tudo, só em 2 países. Olha aí, 44 países depois, que eu disse, sim, Senhor, eu vou. Ali na Índia, Taj Mahal, aí em Madagascar, também em Madagascar. Isso aí é onde? Em Málaga, na Espanha. Roma, Holanda, Amsterdã, Paris, Israel. Isso aqui é alguns dos tripulantes lá do barco. Cada um desses tripulantes é de um país diferente, foi por isso que eu tirei essa foto, sabe? É muito bacana. E essa senhora aqui, eu pus ela aí porque é uma senhora muito especial. Essa senhora, pela condição dela, ela foi mandada embora da aldeia dela. Ninguém queria falar com ela. E no momento da triagem, eu tirei o véu dessa mulher e pela primeira vez em anos eu olhei nos olhos dela. Aí depois ela fez a cirurgia e a pessoa perguntou, como foi que você se sentiu no momento que você foi curada? Não, no momento que você se enxergou curada. Aí ela falou assim, qual foi o momento que você se sentiu curada? Foi quando você se olhou no espelho pela primeira vez, depois da cirurgia? Ela falou, não. Foi quando a moça tirou o pano do meu rosto e me olhou no olho pela primeira vez. Eu me senti amada, eu me senti aceita, eu me senti acolhida. E foi ali que eu comecei a me sentir uma pessoa novamente. Há momentos que a maior cura, a cura mais necessitada e mais importante, vem através do nosso simples olhar com os olhos de Cristo. Tem muita gente que se olha no espelho e não se vê como uma pessoa de valor. Quando nós enxergamos eles com dignidade, com amor, como Cristo enxerga eles, cura começa a ser realizada no íntimo deles. Amem com o amor de Cristo. Olhem com os olhos de Cristo. Vocês já estarão fazendo parte da cura das pessoas da forma que mais impacta. E tudo isso é porque Deus fez, né? God has done it. So, lembra aquelas 3 palavras que eu te falei para vocês? Quais são novamente? Fé, escolhas e intimidade. Amados, nós temos que ter fé no meio de Deus, na forma que Deus faz as coisas. E nós temos que ter fé no tempo de Deus. Nós precisamos ter uma fé que nos leva ao Senhor. A gente fala assim em inglês, come to God in God's terms. Venha a Deus nos termos de Deus. Venha a Deus disposto a caminhar
Isso aqui eu escrevi hoje de tarde. Venham dispostos a caminhar nesta estradinha que é estreita, sabe? Que não é fácil, que vai haver dificuldades. Se você escolher seguir a Jesus Cristo de verdade e verdadeira, vocês vão enfrentar dificuldades. Sabe por quê? Não é porque ele não é fiel, mas é porque o inimigo, ele não quer que você seja eficaz no seu servir a Deus. Então ele vai botar barreiras, sabe? Você está caminhando assim numa boa e você lidar com isso. Mas Deus em você, Ele lhe dá a força de não ter essa barreira removida, mas de superar a barreira, de passar por cima da barreira e ser fortalecido no processo, e ter o seu caráter refinado no processo, e ter a sua fé fortalecida no processo. Deus se mostra fiel em nossas vidas, não quando Ele remove as barreiras, mas quando Ele nos fortalece a superá-las. Porque no final das contas, nós seremos pessoas com maior semelhança a Ele. Porque no superar, nós nos aproximamos. E no aproximar, nós somos transformados. Então, estejam dispostos a pôr a sua fé no jeito que Deus faz as coisas. Estejam dispostos a esperar pelo tempo de Deus, a discernir o tempo de Deus. Ele tem um tempo para todas as coisas. E saibam que vai ser necessário que vocês façam escolhas. Escolhas, a gente tem esse ditado em inglês: life is made of choices, and the choices you make, makes you. Tem algum tradutor na sala? Life is made of choices, and the choices you make, makes you. A vida é feita de escolhas, e as escolhas que você faz, lhe fazem. Escolhas são muito importantes, e vocês vão ter que fazer escolhas para obedecer a Deus. Porque se nós temos fé em Deus, nós temos que escolher obedecer a Deus. Nós temos que escolher nos submetermos a Deus. Submetermos a esse caminhozinho que é estreito, a esse tempo que nem é sempre ideal, de acordo com o que nós queremos. Nós temos que fazer escolhas em deixar Deus nos refinar. Nós somos igual um diamante, sabe? Um diamante que você tira da terra, assim, ele é bem sujo, ele é todo apedrejado, uma pedrona assim meio ríspida. Mas aí quando a gente se põe na mão de Deus e deixa Ele nos refinar, Ele nos pole. Ele faz assim, no final das contas, tá quase no tempo, né, pastor? E a gente acaba como pedras brilhantes, preciosas. Mas que primeiro foram refinadas. Escolha ser refinadas pela mão de Deus. E por último, escolha fazer a sua parte. Porque Deus, Ele não é um Aladim, sabe? Que faz assim, e aí aconteceu. Nós temos uma responsabilidade no nosso amadurecer. Nós oramos, nós pedimos, nós nos consagramos a Deus, mas nós temos que saber que há algo que está em nossas mãos para serem feitas. Você quer ir bem na escola? Deus me ajuda nessa prova. Aí Deus te ajuda em te capacitar a aprender. Mas para vocês aprenderem, vocês ainda têm que estudar. Faz sentido? Deus, eu quero ser missionário, eu quero ser missionária. E daí, você não passa tempo aprendendo a palavra de Deus, se deixando lapidar por Deus,
se deixando ser transformado por Deus. Você não se dispõe a servir na comunidade, a servir na igreja. Aí você quer ir para o outro lado do mundo quando você ainda não treinou andar aqui nas ruas de Novo Hamburgo, professando a palavra de Deus, falando com seu vizinho, ajudando seus pais. Nós temos uma responsabilidade que cabe a nós no nosso processo de preparação. Então, escolham a obedecer, a se renderem, a se deixarem ser refinados e a fazer o que lhe cabe ser feito. Deus não é um Aladim, mas Ele lhe ajudará em todas as coisas. E finalmente, intimidade. Se eu não tivesse tido intimidade com Deus, eu não teria tido o discernimento que eu era para passar tempo extra com aquela mulher, olhando nos olhos dela. Foi Deus que me instruiu a isso. Existem tantas pessoas que você vai... Imagina 15 mil pessoas, você faz a triagem assim, ó. Mas aquela mulher, Poliana, olhe no olho. Isso vem pela nossa intimidade com Deus, que nos faz ouvirmos o direcionamento do Espírito Santo. Intimidade com Deus é o seu tradutor. Alguém já viajou internacionalmente? Quando você vai para o exterior, você se encontra numa situação que você não sabe o que está acontecendo. Nós estamos na Terra, mas nós somos seres divinos. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo. A nossa intimidade com Deus é o nosso tradutor. Esta é a situação, faça isso. Isso é o que está acontecendo, responda desta forma. E é a nossa intimidade com Deus que nos dá a força e nos dá a confiança de dizermos: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Amen? Ok, se vocês, os músicos, podem vir aqui para cima um pouquinho. Deixa eu ver se eu tenho um tempo. Sabe essa música? So I call out your name, from the rooftops I proclaim that I am yours, and all that I am I place into your loving hands, and I am yours, here I am. Anyways, eu sou louca para ser cantora, sabe? Essa menina canta muito bom, não é? Ela é maravilhosa. Queridos, essa canção, você pode cantar essa canção assim devagarzinho? Obrigada. Essa canção estava em pauta, acho que em 2011, porque foi no ano que eu entrei no barco. E eu lembro a primeira vez que eu entrei naquele porto, que o barco fica num porto, né? Eu olhei aquela situação assim, eu falei: meu Deus, onde foi que eu vim parar? Onde foi que eu vim parar? Eu deixei a minha família adotiva, eu deixei o meu emprego, deixei a minha cidadania americana, e aqui eu estou. O que foi que eu fiz? Eu não sei o que está à minha frente, mas eu sei quem está à minha frente. E eu, em uma ação de fé, sem saber o que ia acontecer comigo, eu falei: Senhor, how do you say that em português? Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor. É onde você se encontra também. Eu quero te convidar a vir. Você não sabe o que está à sua frente. Você, neste momento, você está tendo que deixar coisas para trás. Talvez trabalhos, talvez relacionamentos, talvez segurança. Mas você sabe que Deus está lhe chamando
por um caminho que é estreito, por um caminho que vai necessitar sacrifício, mas você está disposto. Você pode vir aqui neste altar e ter o seu tempo com Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Eu não sei o que eu tenho em minhas mãos, mas tudo que eu sou, tudo que eu tenho, veio de ti e é para ti. Tu és o meu eterno Deus, Senhor.